Meus irmãos e minhas irmãs, com alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui na Depintada para levar até você a palavra de Deus. Ainda estamos no isolamento social, atravessando esta grande pandemia, aonde todos nós aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, estamos atravessando este momento tão difícil para todos nós, aonde os templos ainda estão fechados, as escolas, os colégios, as faculdades também fechadas. E nós em nossas casas, cumprindo o isolamento social dentro desta pandemia, por causa deste vírus chamado coronavírus, o Covid-19. E eu quero nesta ocasião trazer uma palavra da parte de Deus para o nosso alimento espiritual. Sabemos que não podemos deixar de se alimentar espiritualmente da genuína palavra de Deus, de louvar ao Senhor, de ler a Bíblia Sagrada e de estar em sentinela, aguardando o grande milagre que Deus irá fazer em nosso Brasil. E a palavra da parte de Deus que eu trago nesta manhã está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 21, que nos diz a palavra de Deus. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos corações. Amados irmãos, em vossos ouvidos. Estamos diante de um texto sagrado em que o Senhor Jesus, ele ao retornar do deserto, onde passou 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás. Ao retornar daquele deserto, Jesus retornou cheio do Espírito Santo de Deus. É bem verdade, meus irmãos, que deserto não mata crente, que luta não mata crente, que momentos difíceis não mata crente, que épocas difíceis não mata a fé do verdadeiro cristão. Jesus retorna do deserto. Ele estava passando aquele grande deserto e, além disso, sendo tentado por Satanás. Porque em todo deserto que o crente passa, ele é tentado por Satanás. E a Bíblia nos diz que agora Jesus retorna do deserto e não vai para outro lugar, a não ser para a sinagoga, para a casa de oração. E lá Jesus se encontra e é-lhe dada a oportunidade para ler naquela sinagoga. E ele lê justamente na palavra que disse o profeta Isaías ao seu respeito, ao respeito do Messias prometido. E após a leitura feita por Jesus, ele se assenta e diz: Hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. Amados e queridos irmãos,
Agora todo o povo, admirados com a pessoa de Jesus, ali estava esperando que o Senhor Jesus fizesse muitos milagres em Nazaré, assim como Jesus fez em Cafarnaum. Mas havia um grande problema, e Jesus diz que não há profeta com honra a não ser na sua pátria. Jesus cita 2 casos, falando ele do profeta Elias, que foi a viúva de Sarepta e lá fez um grande milagre da parte de Deus. Jesus também cita o caso da cura de Naamã pelo profeta Eliseu, que também da parte de Deus fez um grande milagre na vida de Naamã. Mas Jesus também diz, não havia tantas viúvas em Israel, havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a viúva de Sarepta, e não sendo ela do território de Israel, mas ela creu no Deus de Israel, ela creu no Deus de Elias, e pelo motivo de crer, ela recebeu aquele grande milagre, onde a farinha da panela não se acabou naquela crise. Por 3 anos e 6 meses havia aquela crise, mas a farinha não se acabou e nem o azeite da botija se acabou, até que chovesse novamente e produziste o alimento. Jesus também fala de Naamã, que ele era um sírio e creu no Deus de Israel, ele creu no Deus de Eliseu, e assim diz a Bíblia, que pelo motivo de crer, ele foi limpo daquela lepra. E Jesus diz, não havia tantos outros leprosos, muitos leprosos havia em Israel, mas o sírio foi curado porque ele creu em Jesus Cristo, no Messias, no Deus de Eliseu. Amados e queridos irmãos, Jesus aqui, nos primeiros versículos, nós lemos 14, 15, que Jesus é recebido por todos e é louvado por todos. Enquanto Jesus está falando que veio para libertar, que essa pessoa de quem Isaías está falando é justamente dele, é ele o Messias, é ele que está ungido pelo Espírito Santo, é ele que está cheio do Espírito Santo para pregar o ano aceitável, para libertar os cativos, para colocar em liberdade os que estão presos, para abençoar as vidas daqueles que são necessitados. E é bem verdade, meus irmãos, que nós estamos atravessando este grande momento de aprisionamento devido ao isolamento social, devido ao coronavírus que atingiu a nossa nação, entrou no nosso Brasil e nós estamos no cumprimento do regime do isolamento social, no uso de máscara e álcool gel. Estamos com as igrejas, os templos ainda fechados, as escolas, faculdades ainda fechadas e recomendados para ficarmos em casa, não sairmos de casa, cumprindo o isolamento social. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, ele é ungido por Deus para proclamar liberdade aos cativos. Deus está trabalhando. Jesus, o Filho de Deus, ele há de promover uma grande libertação em nosso Brasil, guardando-nos de sermos infectados deste coronavírus e também colocando-nos em liberdade, abrindo os templos, abrindo as escolas, porque o nosso Deus foi enviado, aleluia, na pessoa de Jesus Cristo para promover este grande milagre em nossas vidas. Mas a Bíblia Sagrada diz que esse mesmo povo, os judeus, na sinagoga, em sua cidade natal, que recebeu, que aplaudiu,
que todos louvavam o Senhor. Logo Jesus, ele diz: agora vocês me dirão este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Aí Jesus diz: não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa, na sua própria pátria. Aí Jesus cita o motivo deles não receber o milagre, não receber as curas, de Jesus não fazer tantos milagres ali na sua cidade de Nazaré. Era pelo motivo da incredulidade, pelo fato deles não crer, porque Jesus era profeta de casa. É bem verdade que todos ali conheciam muito bem Jesus, desde a sua infância, filho de José. Alguém cita no meio da multidão: porventura esse não é filho de José? Como pode ser o Messias? Como pode ser o ungido de Deus para estes milagres realizar? Eles não criam que Jesus era o Messias prometido. E quando Jesus mostra que o motivo deles não receber a cura, não receber o milagre, era pelo fato da incredulidade deles, aí o coração deles se encheram de ira, se encheram de ódio contra Jesus. Levaram Jesus ao cume do monte da cidade para precipitar Jesus de alto a baixo. Mas Jesus passa pelo meio deles e se retira dali. Amados e queridos irmãos, enquanto estamos pregando bênção, cura, libertação, muitas pessoas aplaudem, louva, glorifica, exalta o nome de Jesus. Mas quando estamos em tempo de crise, como nós estamos atravessando no Brasil, em tempo de pandemia, em tempo de muitas doenças contagiosas que têm surgido em nosso Brasil, aí aquela multidão que cria na pregação da cura, dos milagres, agora fica um pouco assim como se com falta de fé. Mas a palavra de Deus nos diz que o fato, o motivo dos milagres acontecer é mediante a nossa fé. Vamos continuar crendo, vamos continuar confiando. Deus está conosco, Ele é o libertador que vai nos libertar deste isolamento social, desta pandemia que atingiu o nosso Brasil. Vamos confiar, vamos crer, independente da nacionalidade, como foi a viúva de Sarepta, que pertencia a outros territórios a não ser o de Israel. Vamos confiar, assim como Naamã, que não era judeu, que era sírio, pertencia a outros deuses, mas creu, aceitou o Deus de Eliseu. Portanto, nesta manhã, vamos continuar crendo, confiando no poder do Senhor, porque Ele continua sendo o mesmo, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores e aquele que está acima de tudo como Rei dos reis. É Ele quem vai nos libertar desta quarentena, deste isolamento social, desta pandemia. Creia somente, confie no Senhor, que Ele é poderoso. Nós estamos orando pela sua vida, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém.